Todos têm uma obra, seja ela um livro, um filme, talvez um quadro ou uma música. Uma obra que mudou sua vida, quase como uma carta do autor, diretamente para você. Uma obra que te toca e te muda. Bem, no meu caso, essa obra foi Evangelion. Conheci Evangelion de uma forma até quase que acidental. Já havia visto diversas referências ao anime nos meus anos navegando pela internet, mas nunca demonstrei interesse, pois, à primeira vista, parecia apenas mais um show clichê sobre superação e monstros gigantes. E cara, como eu estava enganado. Foi necessário muito tédio e a recomendação da Netflix para que eu, por um acaso, topasse com o primeiro episódio. Por curiosidade, eu assisti. Mas eu acabei desistindo logo no primeiro episódio. Lembro-me de conversar com um amigo e descrever a ele que era muito cheio, muita informação de uma vez só. De cara já notei que não era exatamente seu show usual com uma quantidade razoável de informações, para que você pudesse processar no seu tempo. Evangelion não dá a mínima para isso. Algumas semanas se passaram e, no fim, em um momento de tédio semelhante ao que tive da primeira vez que assisti, resolvi mais uma vez ligar a televisão e dar outra chance ao anime. E bem, dessa vez eu fui fisgado. Pra quem já assistiu o anime, deve estar achando que estou exagerando, pois nada demais acontece de fato até o segundo episódio. Na verdade, tudo se mantém com o mesmo ritmo e apresentação que o primeiro. No entanto, dessa vez, algo em mim clicou. A partir do momento em que notei que a quantidade de informações e toda a estética do anime não era por acaso. Ela era proposital, e em algum momento, todas as peças se encaixariam. Então, embarquei no que seria uma jornada de 4 dias nesse bizarro e inquietante universo. Não entrando no mérito dos spoilers, ou o que de fato acontecia no anime, lembro-me bem de sentir. Fiquei envolvido de tal forma que era simplesmente inevitável não reagir em choque ao que acontecia. Não era nada como eu já havia visto antes. Passei a ter sentimentos fortes em relação a alguns personagens. Amava a atitude de Asuka. Gostava do contraste que Cade trazia, mas odiava como Hitsuko não parecia ter nenhum sentimento envolvido às coisas que aconteciam. E por fim, o meu personagem favorito, Kaoru, foi a cereja do bolo. À medida que os episódios foram passando e o tom da obra foi mais claramente estabelecido, eu passei a ficar inquieto e, de certa forma, até chocado. Almoçava, tomava banho e me deitava pensando em Evangelion. Todo o meu tempo livre naquele momento pertencia ao anime. E então, chegou naquele ponto crucial, a partir do episódio 16, quando você se dá conta de que, inevitavelmente, as coisas estão caminhando para um ponto em que você não tem certeza nenhuma do que vai acontecer. Os episódios subsequentes são um verdadeiro show de horrores, indo desde cenas absurdamente geniais de um ponto de vista cinematográfico, a até revelações horrendas, que não são apenas profundamente, como pessoalmente perturbadoras. A riqueza de detalhes e sensação de progresso e envolvimento fez com que eu me tornasse íntimo dos personagens, me questionasse, até hoje, acerca do dilema do ouriço, e como a distância é, no fim, o que determina se vou morrer ou viver, mas me machucar. E para mim, uma das mais importantes e fascinantes características, a presença de aspectos subliminares. Nada em Evangelion é jogado na sua cara. A maioria dos pontos-chave e assustadores você irá descobrir apenas se prestar atenção, e sozinho, ficar boquiaberto com sua própria descoberta. Se vê sem envolvimento, é capaz de não pegar quase nenhuma das mensagens ocultas. E então, cheguei nos 3 últimos episódios, 24, 25 e 26. O episódio 24 de Neon Genesis Evangelion é o meu favorito pessoal, principalmente a segunda parte. Tanto que tem um vídeo inteiro planejado para ele. Lembro-me de o ver e, ao fim, levar as mãos à cabeça, pois tudo nesse episódio foi melhor do que eu poderia imaginar.
E então, fui contemplado com os episódios 25 e 26, que são difíceis de explicar, para dizer o mínimo. Diferente de todo o resto da série e de qualquer outra coisa que você tenha visto, com certeza. Esses 2 episódios são uma mensagem final, uma reavaliação de tudo, de Shinji, de o mundo à sua volta e de como se enxergava diante dele. No entanto, é uma mensagem forte. Mesmo tendo assistido a esses episódios sozinhos mais de 5 vezes, até hoje não entendi tudo por conta própria. No fim, os 26 episódios acabaram sendo uma viagem inquietante, que chegou a me provocar enjoos, calafrios e também me fez questionar quem eu realmente era. Lembro-me de ter a realização absurda, levando as mãos à cabeça e arregalando os olhos, ao perceber que o título já dizia Evangelho de um Novo Gênesis. Mesmo aqui, meses depois escrevendo isso, meu coração ainda se acelera. Então, por que exatamente você deveria assistir Neon Genesis Evangelion? O gosto por arte é subjetivo, e isso tem de ser respeitado. Mas Evangelion conseguiu me passar sensações e reflexões com muito menos tempo de tela que várias outras maiores e mais aclamadas obras. Não vou afirmar que é uma obra que tem um pouco para todo mundo, pois não é bem assim. Evangelion busca adentrar a fundo nos problemas pessoais de seus personagens, que poderiam muito bem ser análogos ou idênticos aos seus, e então os explorar. Mas não exatamente buscar soluções, e sim maneiras de encarar e de perceber esses problemas, de certa forma como parte de sua essência como pessoa. E eu acho isso lindo, pois no fim, é também sobre aceitação. E mesmo que você não ligue pra nada disso, o plot, em um nível de superfície, é extremamente complexo e cheio de simbolismo. Os anjos, Adão, Eva, uma releitura do Gênesis e de boa parte dos elementos do cristianismo, bem como do judaísmo, está presente, não como uma menção religiosa, mas sim como uma referência planejada. E claro, mencionei várias vezes o fato de ser perturbador, pois algumas revelações e reviravoltas acabam sendo, e muitas inesperadas. Tudo nesse mundo está onde está, e é o que é, por um motivo. Mesmo com suas falhas, que existem e são proeminentes, digo para quem converso que Evangelion é a única obra que conheço para a qual daria um 10 de 10, com segurança, pois, para mim, essa obra acabou sendo como várias sessões de terapia. Depois de Evangelion, passei a questionar mais o motivo das coisas, a forma com qual me relaciono, meus próprios desejos, angústias, medos e forma com qual me expresso. No fim, através de Evangelion, pude me conhecer melhor. Portanto, se você está em busca de algo diferente, profundo e com muito simbolismo, Evangelion é a obra para você. Apesar do seu ritmo estranho, o fato de ser antigo e muitas vezes absolutamente caótico, eu te prometo que alguma opinião forte vai despertar em você. Porém, saiba que, apesar de não parecer, é um anime voltado para o público adulto e vai se portar de tal forma, mesmo que para mim tenha mais se assemelhado a uma viagem. E ainda aviso que, mesmo sendo inegavelmente uma obra genial e também uma das mais influentes do mundo moderno, Evangelion não é para todos, pois trata de temas sérios e profundos, sem aviso prévio. Em diversos momentos, é extremamente gráfico e violento, e se você acompanhar a obra de perto, poderá se sentir pessoalmente atacado. Agora, se isso não for problema para você, então basta apenas acessar a Netflix e embarcar na viagem. No entanto, não posso garantir que será o mesmo no final. É isto. Gostaria de te pedir para se inscrever no canal e, se possível, deixar o like. E também, se possível, um comentário com sua opinião sincera sobre o vídeo. Pretendo iniciar várias séries e tenho vários planos para o canal. E para isso, conto com sua ajuda. É isso. Muito obrigado, uma boa noite, bons sonhos e não se esqueça, o meu nome é Morfeu.